Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta escola de almas, esse lar de esperanças, este hospital de misericórdia. Orar é iluminar-se de dentro para fora. Então, que nós possamos neste instante intencionar, sensibilizar a nossa consciência para a compreensão do nosso diálogo. E que essa consciência possa se expressar através dos painéis de nossa mente. E que nesse universo onde o pensamento moreja, a inteligência e a imaginação, possamos criar a imagem da realidade que desejarmos que torne em nossas vidas mais uma página a ser escrita. E ao mesmo tempo que esta imagem fotografada pelos chakras no universo perispiritual possa telegrafar as informações para a intimidade do cérebro físico, que saberá interpretar os desejos da consciência, do pensamento, dos sentimentos e da inteligência. E que possamos pelo menos desejar 4 coisas: ser a cada dia mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, que os benfeitores amigos nos amparem, para que possamos pensar e sentir o que se pensa, sentir e falar o que se pretende, falar e se esforçar para concretizar aquilo que se propõe. Muita paz. Hoje a gente vai, como a Dani tinha falado, sugerido, vai ser um bate-papo. Eu vou começar com as perguntas, Sebastião vai falar, e quem quiser está aberto para perguntar. Sebastião, o ser de consciência desperta, que é o objetivo desse trabalho, despertar da consciência. Mesmo quando você se propõe, a gente sabe que é a vontade que vai nos direcionar, que vai fazer com que a gente haja, mas assim, pela sua experiência, qual o maior entrave que você encontra para que a gente possa despertar, já sabendo do que se quer, mas o que mais entrava para a gente conseguir esse despertar da nossa consciência? Eu ia dizer a mais densa de todas as travas, mas como ela disse, quando a gente já sabe o que se quer, eu digo que são os apegos, principalmente o apego às ideias, às crenças, porque o maior de todos os entraves é a ignorância de si mesmo. Mas como é o ser de consciência desperta, pressupõe-se que ele se conhece. E o entrave seria colocar na prática o que se pretende. Quando eu compreendo que eu sou sim um ser imortal, uma superconsciência, mas sou também um oceano de perturbações, de conflitos, traumas que estão em meu inconsciente. Sou também um oceano de possibilidades infindáveis e probabilidades possíveis no meu consciente. E sou também um universo instintivo que coordena o meu universo perispiritual e físico, principalmente gerenciando os meus comportamentos. Então, quando eu sei que tudo que crio no meu consciente, usando a minha inteligência, o meu poder criativo, que é o pensamento, valendo-se da minha imaginação,
eu dou forma ao que eu penso. Mas para que eu possa dar vida ao que eu estou pensando, eu preciso dos sentimentos enobrecedores. Se eu quero criar algo nobre, é claro. E esses sentimentos estão no superconsciente. E para chegar na minha mente, precisa atravessar o meu umbral particular. E se eu não tiver lucidez, a hora que eu começo a pensar, o inconsciente é que invade a minha própria mente. Vocês vão enxergar isso no capítulo 10º. Eu começo a pensar em algo nobre e vejo a minha mente inundada de ideias perturbadoras. Mas quando eu sei que na maioria das vezes essas ideias não querem me perturbar, segundo Joana de Ângeles, porque para a autora não existe nada de promíscuo inferior dentro de nós. Mas a partir do momento que eu ativo o polo positivo desse pensamento, ou o pensamento positivo para a criação de uma nova realidade enobrecedora, a cortina entre o consciente e o inconsciente se abre e o aparente adversário vem à tona. Quando eu desconheço, eu penso que são obsessores. Penso que são perturbações que não tem como resolvê-las. Agora, quando eu conheço, eu crio a ambiência no plano mental, e quando esse universo de possibilidades chegam, como tristezas, como ansiedade, como pânico até, a síndrome do pânico e tantas outras psicoses, eu vou envolvê-los em vibrações amorosas trazidas do meu inconsciente, do meu superconsciente, que é o reino de Deus em mim. E vou permeá-los com esta nova proposta, e como se estivesse desmontando esse universo da tristeza para construir a alegria, desmontando o desespero para a construção da esperança. E sempre a virtude oposta. Se algum lapso de dúvida aparecer, a construção ou fortalecimento da fé. E tudo que crio no meu consciente objetiva-se transformar o meu comportamento no subconsciente. Para que vocês tenham uma ideia, o subconsciente está na frente da mente. Não tem como pensar senão em concretizar alguma coisa, se não passar por ele. Só que quando eu quero algo nobre, eu vou consultar a minha consciência, e não tem como consultá-la sem passar pelo inconsciente. Ou seja, tudo que vamos fazer, o que há de mais perturbador em nós, fica sabendo. Mas esse oceano de aparentes perturbações não quer, na realidade, nos perturbar, quer promoções. E a proposta do livro como um todo, em especial do capítulo 10º, é que possamos criar uma realidade no consciente, na mente, onde eu estou usando a minha razão, a minha inteligência para falar com vocês, para criar algo que vai mudar, que vai alterar o meu comportamento, pacificando o meu inconsciente e, ao mesmo tempo, com as minhas atitudes, com as minhas vivências, expandindo um tanto mais o meu superconsciente. Por isso que o primeiro item é o construtor de si mesmo. Então, o que eu quero construir ou reconstruir em mim? Agora, o segundo, como manter isso por meio da alimentação. Demos alguns toques sobre a alimentação física, mas nem só de pão vive o homem. E no livro inteiro mostra que a leitura é uma alimentação, o que pensamos, o que sentimos, o que ouvimos, o que entra em nosso psiquismo é considerado alimento, tanto para a ciência espiritual quanto para a ciência acadêmica na atualidade. E o terceiro item, como iluminar o que nós preservamos. Então, primeiro eu construo uma realidade, mantenho essa realidade em harmonia e depois vou trabalhando para iluminá-la, que é o nosso propósito. Porque todo o nosso corpo se transformará em sentimentos, segundo Joana de Ângeles. E como disse no Jesus, se os teus olhos forem luz ou forem bons, todo o seu corpo será luz.
e os olhos na consciência e na mente é o que nós chamamos de intuição e ao mesmo tempo do nosso mecanismo racional. Na mente, o mecanismo racional; na consciência, o mecanismo intuitivo. Na mente eu estou, ou no racional eu estou; na consciência profunda eu sou. Ficou muito confuso? Eu vou na câmera lenta. Então tudo que criarmos agora por ação da minha vontade, eu vou criar novos condicionamentos que vão transformar-se em hábitos, que vão transformar-se em instintos, e eu já gravo esses novos instintos no meu subconsciente. Todos os instintos que estão lá vão transformar-se em sensações. As sensações já pertencem ao inconsciente, e eu já levo algo para lá. As sensações se transformam em emoções, só que nobres, vão pacificar as emoções de lá. As emoções se transformam em pensamento, em sentimentos. Esses sentimentos enobrecedores vão iluminar os sentimentos perturbadores de lá. Sentimentos se transformam em pensamentos. Esses pensamentos novos e nobres vão pacificar os pensamentos perturbadores de lá. Esta inteligência que nasce dos pensamentos, intelectiva, vai pacificar a inteligência intelectiva que foi usada de forma indevida por lá. E com isso, na sequência, a inteligência intelectiva se transforma em inteligência emotiva, que nos possibilita relacionarmos de forma harmônica com nosso semelhante, e vai pacificar as situações que foram conflitantes, até chegar na inteligência espiritual. Agora já atravessamos o oceano, e a inteligência espiritual já pertence à superconsciência. Ficou mais confuso ainda? É uma viagem. Eu vou perguntar de novo. A gente pode botar um exemplo na prática? Sim. Digamos, alguém viveu uma situação, um trauma na infância, uma situação traumática. Vamos citar uma? Quer citar alguma situação traumática para a gente trazer esse percurso? Você quer dar algum exemplo? Podemos. E botando a real situação. Então vamos a uma situação traumática. Pode ser menos traumática ou mais traumática, mais ou menos. No meu caso, eu nasci com várias enfermidades congênitas. E eu era considerado estranho no ninho. Algo que não servia quase para nada. E dependendo das minhas atitudes, não era atitude de gente normal, porque era um pouco diferenciada. E eu era sendo deixado sempre de lado, e de uma altura para frente eu era chamado de louco mesmo, porque eu comecei a incomodar com algumas coisas que eu falava. Então isso criou... Você melhorou hoje? Melhorou um pouquinho. E num dado momento, conforme eu ia recebendo esses bombardeios, eu entrava em pânico, num processo de dilaceração da minha própria carruagem mental, perispiritual e física. A tal ponto de as dores ser tão dilacerantes no físico que eu vomitava de dor. E quando vomitava, o esforço era tremendo que meus olhos travavam. Eu nunca vi falar isso até hoje na medicina. E não abriam mais. E quando travavam, às vezes eu estava até no meio do mato, na roça, eu não tinha outra coisa senão deitar no lugar que eu estava, porque eu não tinha como andar com os olhos fechados, porque eu não tinha o hábito como tem alguém que não tem a visão. E eu dormia, com certeza saía do corpo e voltava com algumas ideias diferenciadas. Após eu voltar, já estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido.
Então o aparente mal, no meu caso, o aparente trauma só acelerou o meu processo de despertar. Mas chegou a um estado mais para adiante, de agora eu estar no meio, porque eu mudei para a cidade, eu fui trabalhar, servir o exército, aí com um número maior de pessoas, eu cheguei ao ponto de dilacerar o meu corpo, de ele ser desenganado pela medicina acadêmica. Mas você tinha consciência que saía do corpo e entrava? No início eu não tinha consciência do que acontecia. E mais tarde eu comecei a ter lapso das lembranças. E aí tudo começou a acontecer. E esse acesso, em primeiro lugar, ao meu próprio umbral, onde estavam esses traumas e conflitos, e depois os lampejos das luzes da minha própria consciência. Então, se eu fixar a minha ideia no trauma, eu vou ficar aprisionado ali. Por exemplo, quem assistiu o filme Nosso Lar? Num dado momento, André Luiz, que antes ficara 8 anos no umbral, ele deseja torcer o pescoço do seu concorrente que ocupou o seu lugar, não deseja? E, sem sair do lugar, estava no umbral outra vez, não estava? Então, o umbral não é um lugar, é um estado de consciência. Então, se eu fixar a minha atenção na agressão do outro, na calúnia e etc., eu vou para esse ambiente, ou para essa ambiência. Se eu desconsiderar a agressão como nos ensinou Jesus, ore pelos que vos perseguem e caluniam. Ora, orar é iluminar-se de dentro para fora. Eu vou imunizar-me contra a agressão. Ame quem te odeia. Outra maneira de imunizar-nos. Faça o bem a quem lhe deseja o mal. Mais uma terapêutica. Aí fica fácil. Então, eu não me permito hoje e nos últimos anos ser ofendido. Porque você está imunizado. Exato. Porque eu conheço a minha realidade, não sou lá o que eu gostaria de ser ainda, mas não sou o que eu era. Sou um pouquinho melhor. Então, quando a pessoa aponta alguma coisa, eu consulto a minha consciência. Ainda sou tal coisa? Se sou ainda, pelo menos em parte, eu agradeço o recado. Mas se não sou, eu gravo na minha consciência, já venci essa etapa. E se venci, um estado de compaixão imensa me invade. E de piedade para com o outro. Não de desdém ou de qualquer coisa. Então, quando nós vencemos em nossa dificuldade, o trauma, o conflito, quando alguém nos calunia, nos provoca, se já resolvemos em nós, nós vamos compadecer do outro. Usar de compaixão, de misericórdia e, de preferência, mergulhar no universo dele e plantar alguma coisa, um raio de entendimento por lá, porque o amor incondicional rompe todas as travas e o ser mais incrédulo, mais perverso, o mais refratário não consegue impedir que o amor penetre a sua consciência. Então, se eu focar a minha atenção no trauma, eu vou viver nesse ambiente. Se eu focar a minha atenção no outro ambiente, por exemplo, se eu adoeço e focar a minha atenção na doença, eu vou fazer a manutenção da doença. Se eu dar ibope para ela. Mas se eu adoeço e foco a minha intenção no antídoto ou na busca do antídoto, eu vou valorizar esse processo para vencer a própria problemática. Então, há pessoas quando adoecem querem saber tudo sobre a doença. Se eu der uma escorregada, eu quero saber como eu sair da situação. Não perco meu tempo pensando na doença, mas sim como solucionar a questão. Tanto que para a Organização Mundial de Saúde, doença é algo que eu crio ou entro num abismo e não consigo sair sem ajuda terapêutica e medicamentosa. Doença mental. Qualquer doença. E quando eu entro e consigo sair com os meus próprios recursos, não é considerado doença, mas um acidente de percurso. Pode ser doença física, psíquica, moral, emocional, seja ela qual for. Porque a Organização Mundial de Saúde até
A psicose, ou parasitose, melhor dizendo, espiritual, que é a obsessão, já é classificado como uma enfermidade. E no caso da epidemia? No caso de uma epidemia, Porque são várias pessoas. não gosto, mas você acabou de falar. Então, no caso de uma epidemia, eu apenas penso o seguinte: Allan Kardec, Revista Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas. Um pensamento bem arquitetado me conecta com todas as minhas vivências, tudo que eu já vivi até hoje, e com certeza com o que eu ainda não vivi como alma encarnada, porque tem alguém que já está na dianteira. Me conecto com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se eu me conectasse somente com Jesus, eu já seria maioria no contexto. Mas eu me conecto com tudo isso dentro da mesma frequência. Então pode ter uma pandemia que eu posso estar num ambiente mais perturbado ou perturbador. Se eu estiver em paz com a minha consciência, eu estou no paraíso que eu criei para mim, de saúde, de paz ou de equilíbrio. Mas se for o contrário, eu estou no reino dos céus, anjos e bons espíritos. Mas se eu não estiver em paz com a minha consciência, eu estou no umbral, à semelhança de André Luiz. Então, se eu estiver bem, eu sou semelhante a uma flor de lótus no meio do pântano, transformando o pântano sem que ele me transforme. Se eu não tiver, eu posso estar no mais belo de todos os lagos, e eu vou estar como o pântano que eu sou. Então eu fico junto com pessoas com gripe, com resfriado, com várias doenças que poderiam contagiar. A doença é dela, ela que criou, é personalizada para ela, não me interessa. E não acontece nada nos últimos anos. Eu não vou desdenhar do outro. Agora, eu tenho uma lei de harmonia em mim. Se o vírus quiser entrar, pode, porque não é ele que cria a doença. Se o micróbio quiser entrar, pode, porque não é ele que cria a doença. Nem o verme, nem a bactéria, nem qualquer ser desses que a gente mata pensando que são eles. Porque isso é a tese de dois cientistas que nós respeitamos muito, Louis Pasteur e Claude Bernard. Antes achava-se que eram os vírus, bactérias, micróbios, vermes que criavam as doenças. E eles perceberam que eram os ambientes. Se o meu ambiente mental está poluído, está ácido, o ambiente emocional, psíquico, moral, até espiritual e físico, qualquer vírus invade, qualquer bactéria, e vão fazer o que sabem fazer. A bactéria adora desmontar tudo que vê pela frente. E o vírus adora clonar-se. E vocês sabem disso. Agora, não são eles que causam as enfermidades. Então pode estar no meio de uma epidemia, a mais perturbadora possível, se você estiver em paz. Tanto que hoje já se prova, tem pessoas imunes ao vírus HIV. Você pode injetar o sangue do contaminado nela, ou você tira o sangue dela e coloca no sangue do infectado. O sangue dela, o sistema imunológico devora as situações perturbadoras do sangue do outro. Tanto que agora fizeram o experimento, transplanta a medula desses seres no ser com HIV, cura o moço ou a moça. Agora, eles não sabem ainda se eles não mudaram o comportamento, se vão retornar ou não. Creio que vai retornar se não mudar o comportamento. Porque a cura, quando nós recebemos, ela é apenas um paliativo. Então conserta-se momentaneamente. Se não muda o comportamento, pode haver a reincidência, que é o caso do câncer e várias outras coisas. Tudo bem? Eu queria entender, assim... Você queria? Eu quero. Não quer mais? Eu quero. Quero, então vamos lá. Quando você fez uma colocação de como você passou por todo
por essa inconsciência, né, que existia em você, quando foi que você teve essa informação, você percebeu quais eram as situações, quais eram as vivências ou quais eram os hábitos que você teria que transformar para não mais estar doente, né? Quando eu li a obra, a Gênese, quando eu tinha apenas 2 meses de vida, a lição que me chamou a atenção foi essa: o homem é um pequeno mundo e o homem sou eu. O diretor é o espírito, que não sou eu. É a minha consciência. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para esse espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Eu falei, eu quero falar com esse cara que construiu. Eu estraguei, mas quero aprender a consertar o estrago que eu mesmo fiz. E para isso, a questão 455 do Livro dos Espíritos clareou as ideias, porque ela mostra Allan Kardec afastando a alma do corpo, e ela fica num ponto e percebe que o corpo conversava com o espírito e o espírito com o próprio corpo. E André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, narra: se eu parar de agredir o corpo, ele sara sozinho, só de eu parar de perturbá-lo com os meus tormentos. Então eu comecei a exercitar o processo de respiração, de relaxamento, de concentração, de meditação, para parar de agredir o meu próprio corpo. E percebi com Camille Flammarion que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, quer dizer, menos de 2 meses. Se eu parar de perturbar o energismo, ele se renova harmonicamente, obedecendo os automatismos do subconsciente, que obedecem à lei de harmonia. E se eu não perturbar esses automatismos, a reconstrução, e Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, eu posso reconstruir ou reprogramar o cronograma organizacional das células, que é o DNA. Eu posso mudar o fenótipo e o genótipo também, que é o comportamento dele e a sua própria consciência. Se nesta consciência do DNA tem uma hereditariedade que poderia me levar ao câncer, eu posso mudar esse software, esse programa, e não desenvolver, porque não é essa a minha programação. Então eu fui juntando figurinhas, porque durante 10 anos a espiritualidade consertava e eu estragava de novo. Enquanto eu não aprendi a consertar, a cura não foi definitiva, a cura não foi real. Eu penso assim, quando você disse assim, nós existimos também, existe aquele mar de conflitos, né? E assim, nesse conflito não gera uma perturbação ou não necessariamente ele precisa gerar uma perturbação? Vamos dar um exemplo bem esclarecedor neste ponto. Jesus veio para os sãos ou para os doentes? Parece que os sãos não deram muita importância. Por isso que ele preferiu falar, vim para os doentes, para os enfermos. Todo mundo, peraí, coitado dos sãos, não merece Jesus, não? Merece, mas naquele momento não estavam prontos para ele. Embora todos os sãos e os doentes estão nele, porque eles pertencem ao seu próprio corpo. Mas naquele momento ele veio para os mais perturbadinhos, que estavam prontos para ouvir a mensagem. Então essas perturbações, vou dar um exemplo mais esclarecedor. Eu disse que o instinto trabalha em perfeita harmonia e a sua função é preservar a vida. Agora ele faz tudo para preservar a vida. Se for preciso matar outra vida semelhante a ele para preservar, espernear, tem uma crise de síndrome de pânico ou qualquer coisa, ele vai preservar. Agora a sensação é quando ele pode matar uma vida para preservar a sua e guarda um sabor. Então ele tem uma noção que tal coisa tem um sabor diferente.
Mais tarde, essa sensação se transforma em emoção. A emoção já é uma memória da cena e do sabor. Então a emoção guarda o ato, a sensação que foi desenvolvida no ato, e aquilo fica vivo, repetindo dia e noite o mesmo processo. O sentimento é um julgamento da situação. Então ele já faz um julgamento se essa emoção é nobre, mediante a sensação registrada e o ato cometido. Se for nobre, gera um sentimento bom, se não, a consciência de culpa, a autopunição. E aí, os pensamentos perturbadores na sequência. Então, esses seres no mundo emocional, no mundo dos sentimentos, que nós chamamos o universo das paixões, traumas e conflitos, eles têm as memórias para as quais foram criadas. Se eu chegar lá com uma proposta diferente, como Jesus não ofertou, porque ofertou aos chamados sãos a oportunidade do festim de núpcias, eles aceitaram? Cada um tinha um compromisso, não tinha, naquele momento. E quem aceitou foram aqueles que estavam nas esquinas, em qualquer lugar, não importando quem fosse. Quem ficou no festim? Todos. Só quem vestiu a roupa nupcial, quem aceitou a sua proposta. Então, quando nós mergulhamos no inconsciente com a proposta enobrecedora, todos que desejam promoção, estão prontos para isso, aderem à proposta sem resistência. Agora, há alguns que podem resistir, mas ninguém tem força contra o verdadeiro amor. Se o meu amor é incondicional, por isso nós vamos falar de alto amor, de forma incondicional, para termos o nosso alto encontro com a nossa consciência. Se eu me amo, eu passo pelo meu umbral sem perturbar-me e sem perturbá-los, porque eu passo iluminando aqueles que desejam assimilar a minha luz e ao mesmo tempo sem perturbar, sem agredir aqueles que ainda não desejam. Por isso que Jesus não perdeu o tempo acusando quem quer que seja, julgando ou condenando, mas sim aliviando as dores daqueles que se dispunham a compreender a sua mensagem. Ficou mais ou menos claro? É como se criar uma memória para uma situação que você, resolvendo o conflito e alterando totalmente, você fixar aquela memória para ser transformada a outra. Hoje, com Joana de Ângeles, ela chegou bem na frente da física quântica, porque é uma cientista por excelência. Ela já ensinava-nos a pegar o trauma, está aqui perturbando agora, voltar com esse energismo no passado, onde começou a situação. Isso é viajar no tempo. E a física quântica nos ensina a fazer isso hoje. Então está aqui o trauma. Você pega todo o energismo que está perturbando o consciente, o subconsciente, se for o caso, volta com eles lá no oceano do inconsciente, reprograma a ação, e quando você traz para o consciente, para o subconsciente, você já sarou. Pietro Baldi também falou antes da física quântica. É um fenômeno analisável em suas causas. Você vai lá na causa. Corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. Então, se antes dor era bênção e Deus a enviava só aos seus eleitos, é a ideia de Joana de Ângeles, não é? Agora há uma nova compreensão do amor. Quem escolheu esse amor como única razão do seu existir não precisa mais da dor para evoluir. Eu posso voltar lá sem sofrimento e encarar as situações sem me atormentar e ver aquilo com naturalidade, porque quando eu era menino eu fazia coisas de menino. Agora, quando eu não sei disso, qualquer coisa que aparece no meu pensamento contrário àquilo que eu julgo que é bom, já me dilacera a própria alma. Como que eu pude fazer tal coisa? Por exemplo, vocês sabem como Caena morreu na última encarnação? Quem não sabe, só foi amarrado 4 cavalinhos
um em cada braço, um em cada perna, e cada um foi para uma direção. E a mãe dela assistindo com serenidade. E a filha já fora do corpo, e só o corpo passando pelo processo. Quem pensou em martirizá-la, não conseguiram. Assim como Chico Xavier falou do Ayrton Senna, 500 metros antes da curva que levou ao acidente, ele já estava no plano espiritual. Está mais ou menos claro? Então vai depender de como olhamos para nós mesmos. Por isso que Chico Xavier falou que é necessário aceitação. E o Espírito Hamed esclareceu o que é aceitação. É a habilidade de reconhecer que está acontecendo alguma coisa comigo, avaliar a situação e propor mudança com tranquilidade, enxergando que ontem era o que eu tinha e hoje posso ser diferente. E vou convidar todo esse patrimônio, desde os instintos, sensações, emoções, sentimentos perturbadores, para transformar-se em algo melhor. E normalmente, quando se faz com amor, com conhecimento de causa, não há resistência, nem com eles, nem com chamados obsessores. Mas precisa ter algo que a gente chama de humildade, reconhecer a própria ignorância. O que mais você perguntar? Aproveita, minha gente. Eu quero perguntar de novo. Pode perguntar. Ninguém quer perguntar, manda ver. Olha só. Então, como ficam as catarses, né? Assim, porque hoje a gente percebe. Eu mesmo já tive uma, graças a Deus, eu tive sempre, né? Eu tive uma catarse e tal. Depois dessa catarse, que eu descobri que eu fui saber a real situação. E assim, não me causou nenhum problema depois da catarse, entendeu? Mas durante, assim, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Então, qual o fundamento? Era chegar lá? Vamos lá. Vamos lá. Naquele momento, o seu oceano perturbador veio para o seu consciente. E ficou bem perturbadinho o consciente, não ficou? Ficou. Antes disso acontecer, você sabia que tinha isso dentro de você? Não. Então, foi uma bênção, porque esse pessoal que agia por trás das cortinas, sem que você percebesse, principalmente na síndrome do pânico. Você não sabe quando o povo vai atacar? De repente você está no meio da multidão, vem um pânico que você sai correndo. Dá uma sudorese, um ataque cardíaco. Quando é a ansiedade, é constante. Então você já não precisa nem esperar, porque você já está o tempo todo ansioso, não acontece muita coisa. Ou na depressão, que é aquela tristeza profunda que fica naquele abismo e você não vê possibilidade de saída. Mas na síndrome do pânico, você não sabe quando vai vir o apavorado, o desesperado. Ele toma de assalto. Então, naquele momento, você percebeu que existe algo em você que não está tão saudável, tão harmônico e que precisa ser pacificado. E quando esse algo vem à tona ao consciente, você acolhe e alguém te ajuda a orientar, normalmente, do consciente, ele vai para o subconsciente, porque foi pacificado. Então, já que você veio aqui no consciente, o caminho é voltar para ali. E quando ele chega no subconsciente, vai ajudar esse oceano, que é uma fração do inconsciente, a iluminar os que ficaram. Então ele vem, recebe assistência, faz esse trânsito, e agora ele vai acompanhar as sensações, emoções, vai pacificando até chegar no superconsciente. Por isso que quando a gente acolhe e orienta devidamente, você sabe que ele veio do oceano do inconsciente, recebeu as diretrizes no consciente, vai trabalhar para o seu comportamento harmônico no subconsciente e depois vai fazer a volta para casa, atravessando pelo umbral até chegar no superconsciente. Tá? Mais alguém? Você falou
que você levou 10 anos a equipe espiritual lhe reconstruindo sem você saber. Usando o que você ensina sem você querer. Certo? Nesses anos aí, quanto tempo você acha e o que depende, em média, para que a pessoa queira abrir os olhos espirituais? Hoje, dependendo da situação... Estou considerando com sua experiência de rodar tanto. Exato. E levar esse trabalho. Por exemplo, quando eu era motorista, ainda sou motorista, mas motorista de caminhão, de carreta e tal. No início eu sabia dirigir mais ou menos. Era mais fácil as carretas. Exato, e muito mais fácil. Você dirigir um caminhão, um ônibus ou uma carreta é muito mais fácil do que dirigir um carro de passeio. Lá você tem o domínio, né, gigante em relação a um veículo. Você fica quase que afundado ali, não percebe quase nada. Só que eu não sabia, quando o motor fazia um barulho diferente, eu não sabia o que estava acontecendo, ou o câmbio, ou o diferencial, seja lá o que for. Então fiz um curso de mecânica e motorista para entender o funcionamento de cada peça do caminhão. Como fiz de informática para entender cada peça do computador. E depois eu fui fazer um curso de anatomia, fisiologia para entender a minha realidade. Depois parti para o campo psíquico. Então hoje, quando a gente abraça às vezes uma criança que está com alguns conflitos, e você tem a habilidade de fazer isso, você pode num relance despertar o outro. Isso eu aprendi com Joana de Ângeles. Então alguém que tem um moral elevado, ele pode mergulhar no oceano do outro, como o Ramatiz ensina isso, e trazer a essência do outro para fora, que é o que Pestalozzi fazia com seus alunos. Ok. O Sócrates fazia. Aí é o princípio do mestre e do discípulo. Exato. E sozinho. A pessoa sozinha é mais complexo. Mas como é que a gente fica sozinho? Partindo-se do pressuposto que você já traz todo esse potencial e alguns já tiveram inclusive esse processo de iniciações anteriores, você tem algum caminho para isso? Para o despertar instantâneo sozinho? Da pessoa sozinha? Sozinha, sim. Vou despertar. O que eu faço? Sozinho. Vou chegar, sentar, tipo assim... Exato. E eu estou perguntando tudo isso, estou dando esse negócio, mas você sabe o que eu estou perguntando, né? Tá dando para entender? Certo. Quando nós estamos falando sozinho, estamos falando de uma alma que é a soma de muitas coisas, que ignora a sua própria consciência. E para isso... Agora. Então ela ignora, ela não sabe que tem um oceano de possibilidades. E às vezes nem conhece a si própria. Então o caminho mais curto é quando ela deseja conhecer-se. Como a alma, como Joana nos ensina, conhecer a sua personalidade, suas subdivisões e como fazer o link para chegar, que é o que nós vamos falar amanhã. Desenvolver o alto amor por aqui. Quando esse universo estiver harmônico, e esta proposta de Ramatiz, inclusive em Jesus e a Jerusalém renovada. Se eu pacifico o que está externo, eu entro na antecâmara, que é o inconsciente. Se eu desenvolvi o alto amor, eu consigo encarar o inconsciente e chegar no subconsciente, na segunda câmara. Então a pessoa sozinha, para chegar a isso, a primeira coisa é conhecer-se. Sem o conhecimento, ela caminha às escuras. Então ela tendo a noção do que é a mente, o pensamento, a imaginação, a sua inteligência, os seus veículos de expressão, para que ela possa construir uma espaçonave para viajar para esse superconsciente. Porque se você não estiver em dia com o governo do consciente, saber gerenciar o pensamento, a imaginação, a memória, a inteligência, você não consegue mudar o seu comportamento que está sendo gerenciado pelo subconsciente. E sabendo disso, você consegue, sem negar-se, atravessar pelo umbral e ter o autoencontro. Você não precisa iluminar o inconsciente, porque ela tem infinitas possibilidades de vidas vivenciadas. Você veio para iluminar-se. Então, se você se ilumina, tem consciência disso, você tem o seu trânsito garantido para chegar no seu eu total e ter acesso
E pode, se chegou lá, você pode ficar lá, você não precisa voltar. Mas se quiser voltar para iluminar outros e aumentar as possibilidades, pode voltar também. Mas eu não consigo imaginar alguém fazendo isso sem ter uma dimensão do que ela é. Ela pode fazer isso através de uma respiração consciente, acalmando o periférico, de um relaxamento, vitalizando esse universo para ele se acalmar. E ao mesmo tempo concentrando a ação, e quando ela pacificar da mente até o físico, agora ela pode também empreender a viagem rumo a esse superconsciente. Mas qual o propósito? Porque não tem como ela ir sem antes pacificar o que estava sob sua responsabilidade. Porque toda a energia do corpo físico fatalmente vão transformar-se em sentimentos. E o ideal é que nenhuma das ovelhas fique para trás. E quando a gente consegue isso, mesmo sozinho, você pode, mas sem o conhecimento, meio complexo. Porque Buda buscou o conhecimento quanto tempo? Fora. Porque achou que era fora. Mas nós temos casos também como Madame Blavatsky, né? Tem vários. Temos o prostituto, o beberrão, o arruaceiro, Francisco de Assis, até ler algumas linhas do Evangelho. Temos o violento, que espancava a própria esposa, que após ler 12 versículos do Evangelho, Mahatma Gandhi. Então você precisa de uma coisa para fazer o link entre. Então você tem que ter um objetivo nobre. Certo. É isso que eu estou perguntando. Exato. Sobre esse link, já que existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Então o link está no livro. Eu falo que quanto mais enobrecedora a proposta e quanto mais extensos os benefícios dessa proposta, mais profundo você mergulha e faz esse link. A ponto de, numa dessas propostas, além de desejar resolver a própria problemática e ajudar outras pessoas, eu consegui enxergar o mundo com os olhos de alguém que já tinha essa noção. Era o mesmo que Kardec percebe no Livro dos Espíritos, que quando a alma afastou do corpo e aproximou-se da consciência, ela olhava para o corpo e via o interior das células. Imagina a cena. Você olhar para o seu corpo e ver o interior de suas próprias células, seus próprios músculos, etc. Só que ela estava olhando com os olhos da consciência. Então, quando você tem uma proposta nobre de andar com as próprias luzes, pelo menos, e depois de ser uma luz exemplificadora para os demais, às vezes pode ser num relance. Mas o propósito tem que ser enobrecedor. Então, e tudo mais do que essa, está na Revista Espírita de novembro de 1868. Então, os espíritas, ou o movimento espírita que não estuda, pelo menos Allan Kardec, vai ficar nesse mesmismo, porque Kardec interrompeu esses processos em 1859, o fenômeno. E percebeu que, investindo na transformação moral do indivíduo, seria a melhor proposta naquele momento. Porque um coronel veio queixar-se que os espíritos estavam perturbando. Um coronel. O coronel N, que não fala o nome. E o Allan Kardec falou, é impossível. Porque pior do que eles são as más inclinações que os atraem. E como se ele pedisse a cura, falou também, não será possível. Os únicos meios para curar-se do obsessor ou da obsessão, a prece fervorosa e a mudança moral. Naquele momento ele falou que não tinha outra coisa. Então, quando nós aprendemos a pelo menos pacificar o nosso universo, as auto-obsessões, porque ele começou a evocar a consciência dos próprios indivíduos, e médicos como Gustave Geley, como terapeuta na época, percebeu essas perturbações
alguém que assumia o corpo como verdadeiros obsessores, e não eram manifestações da própria, e às vezes eram estados psíquicos, manifestando, não era nem uma personalidade inteira, era só a memória de uma lembrança ou de uma emoção. Vocês podem perceber que tem pessoas que manifestam um discurso, fala até babá e depois acalma, dependendo da situação. É uma dessas memórias. Então houve a cena, ela reclamou, martirizou, esperneou, gravou. E dependendo da situação semelhante, aquilo eclode e enquanto não há orientação devida, permanece. Então há muitas coisas a ser repensadas. Creio que agora dá para a gente falar bastante coisa, porque o nosso estúdio ficou pronto, a nossa TV web nos próximos dias entra no ar, e como livres pensadores que somos, a gente pode falar o que precisa ser dito de acordo com o interesse daqueles que buscam a informação. Porque ainda há censuras, embora a Constituição fale que não deveria existir, mas no meio espírita ainda há muitas muletas e censuras. Porque a gente quer receber Joana de Ângeles, mas cada um de nós não temos uma Joana de Ângeles dentro de si? Eu quero receber Emmanuel, mas não temos um Emmanuel dentro de nós? Você não tem? Então, você vai ficar até quando à beira do poço morrendo de sede? Não foi Jesus? Mais alguém? Ou vamos deixar para amanhã? Então, de preferência amanhã, vamos fazer de conta que nós nunca estudamos coisa alguma. Não é muito difícil não. Então vamos... Eu já ia comentar. Então a gente deixa de lado o que a gente pensa que sabe. E vamos vir como se fosse alunos de primário. Porque o estudo vai brotar aqui. E vai ser mediante a nossa presença e o nosso interesse de compreender a nossa própria realidade. Porque se eu aprender a gostar de mim, que nós chamamos de auto-amor, eu não vou ficar na dependência de alguém para me fazer feliz. Seja o que for fora de mim. Porque a felicidade real nasce quando eu me amo. E não fico esperando que o outro me felicite. E se eu tenho essa condição de auto-amor, eu não me envergonho das minhas perturbações. Eu vou passar com tranquilidade pelo oceano do inconsciente e falar para o povo por lá: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele que eu estou seguindo. Porque no mínimo eu vou estar com a mão na mão do Cristo, me levando para o Deus em mim. E vai ser muito fácil esse autoencontro, essa expansão de consciência. Porque crianças, como o Adair perguntou, uma criança nasceu com falhas congênitas no coração. E não só esse mergulho na consciência dela lembrou do que ela era, Deus do próprio corpo, consertou o coração numa semana, e hoje com 8 anos de idade faz palestra falando da evolução do reino mineral ao homem. Mas ela tinha mérito para isso, não? Segundo o Kardec. Olha o Bengala. Olha o merecimento e mérito. Esse negócio de mérito é um negócio muito interessante. Você podia até tirar um tempinho para falar sobre isso. Porque eu tinha escutado. Mas aí não tem mérito para isso, não. Eu tenho escutado tanto esse negócio de mérito. 2 meses? Eu fico imaginando assim: a gente tem 1 milhão 2 dias de idade. percorrer juntos. 2 dias? 2 dias. Né? Tem uma pessoa que leva 100 milhões de anos para percorrer essa distância. A outra levou 100 milhões de anos e meio. Uma teve mais mérito que a outra. Mas negócio de mérito é um negócio meio. Né? Allan Kardec. Todos nós estamos na condição de espíritos de luz. Cadê nosso mérito? Então vamos lá. Mérito de quê? De conseguir o que você já tem? Na realidade, vamos acrescentar mais um ponto nesse conto. Ultimamente. Espiritual não. Oi?
Até agora só consegui os trios, todas as luzes. Vamos lá. Uma semente sabe que existe nela um laranjal? Uma semente de laranja sabe que existe nela um laranjal? E ela sabe ser um laranjal? Ela já foi tudo na laranjeira mãe. Desde os elementos e todas as experiências para ela poder sintetizar a sua obra como semente. A alma é isso. Ela é uma semente. O mérito da semente da laranjeira e formar o laranjal. Pois é. O caso é que a semente vai ter que trabalhar para construir-se, e a alma também. Por isso o mérito está na lucidez que temos, e tivemos que ralar para ter a lucidez, e no comportamento mediante a lucidez. O mérito é conforme as obras, como André Luiz narra. A vida não vai me devolver só pelo que eu estou fazendo, mas principalmente com a consciência que faço aquilo que me dispus a fazer. Então, se eu tenho consciência, por exemplo, eu não saio da minha garagem sem o cinto de segurança. Porque na saída da garagem alguém pode bater na minha traseira ou eu já paro alguém. Então, se eu tenho consciência, eu não ligo a chave de um carro de uma vez, o que não é ignição eletrônica no sentido de não ter chave, que já tem outro processo. Mas o carro que tem chave, você tem que ligar e deixar o computador de bordo fazer toda a leitura. Do contrário, você vai ter vários prejuízos no decorrer do tempo. Agora, o carro que já não tem chave, que assim que você pisa no freio um pouquinho mais forte, ele já desliga o motor no sinal de trânsito, e assim que você tira o pé do freio já liga sozinho, não precisa fazer essa leitura porque ele já aprendeu a fazer isso, porque o seu computador é mais evoluído. Então o mérito está na lucidez que eu tenho quando eu falo que consigo construir um órgão novo, porque eu sei a função de cada átomo e subdivisões, e com isso... Exato. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Então o que a gente está fazendo aqui é tomando consciência desse potencial. Agora só se toma consciência na ação consciente. Você está presente como quando come, por exemplo? Então, quando você aprender a fazer isso, você começa a ter pequenas aberturas e comunicação com essa superconsciência na ação. Então, a ação consciente é o que chamamos, para substituir o que nós chamamos de mérito. O mérito para nós, na atualidade, é uma ação consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. É o desenvolvimento de potencialidade. É o desenvolvimento de potencialidade, nem é mérito. Vamos mudar isso aí para não dar confusão. Então, é eu estar consciente por ter desenvolvido as minhas próprias aptidões. Porque o Evangelho fala que isso não passa de um desenvolvimento das aptidões ou capacitações humanas. Agora, eu não consigo acessar a minha consciência se eu não desenvolver esses potenciais. Porque a semente da laranja, enquanto ela não conseguir vencer a terra, porque se ela morrer, ela vai transformar em adubo e voltar para a laranjeira, ou até mudar. Enquanto ela não conseguir, e as sementes que não nascem, porque não cumpriram as etapas na laranjeira, que deveria, tem a forma, mas não tem as experiências. Há aquelas que nascem, mas não sobrevivem, não sabem relacionar com a terra, com a água, com o ar e a luz. As que nascem, sobrevivem, mas ficam xoxinhas em relação à laranjeira mãe. E as que nascem ficam semelhantes, e as que nascem supera a própria laranjeira. Então são estágios. Por isso que quando falamos que o Espírito não reencarna, conforme uma obra, uma das, editada pela Federação Espírita Brasileira, chamada Universo e Vida. Hernani Santana
fala com toda lucidez que Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo Espírito. Se Moisés é Jacó que reencarnou, Jacó não existe mais, porque ele voltou. Não é lúcido pensar assim? Então ele saiu de lá e assumiu um novo corpo, então ele não existe lá. Então, se Moisés reencarnou como Elias, não existe mais Moisés, só existe o Elias. Correto? Se Elias reencarnou e agora é João Batista, Elias não existe mais. Certo? Mas como que Jesus... Pois é, então como que Jesus no Evangelho, no Novo Testamento, conversa com Moisés e Elias no Monte Tabor? E agora, como fica? E mais outra. Essa é um pouquinho mais complexa. Eu venho falando isso há muito tempo. E agora acharam na obra de Chico Xavier o que eu venho falando. Falei, Galileu é uma personagem. Camille Flammarion, uma fração dela. Então, Camille Flammarion psicografou a sua própria consciência Galileu. Está na Gênesis, ele psicografou Galileu. Chico fala que Galileu e Camille, galhos da mesma árvore. Como é isso? E um pouquinho mais confuso ainda. Confuso nada, mais esclarecedor. Temos certeza que Leon Denis, juntamente com Jan Hus, que foi uma encarnação de Allan Kardec lá, antes de Hippolyte Léon Denis Rivaio, Jan Hus e o seu fiel escudeiro, Jerônimo de Praga. Só que Leon Denis encarna, e Jerônimo de Praga é o seu mentor durante 50 anos. Se é reencarnação, não existia Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga reencarnou como Leon Denis. Agora, como que eu posso ser mentor de mim mesmo? Se o Espírito encarnasse como um todo. Por isso que Leon Denis, ele próprio é o cara, sabe que é uma fração, ele narra na sua obra que de ordinário, quem está encarnado não passa de uma fração dessa totalidade. Você está falando está em plena vibração com a física quântica. Física quântica. Se o tempo não existe, eu já sou um espírito de luz. Exato. Como é que o espírito de luz vai caber? Vai ser contido por essa estrutura que está aqui agora. Então, assim, você está correto no seu raciocínio do ponto de vista. Esquece a questão da doutrina espírita. Vamos pensar o que tem de mais atual, de mais novo em termos de raciocínio e conhecimento da humanidade nessa situação que nós estamos vivendo. É a física quântica. Você está falando exatamente isso. Você não está fugindo da... Teve uma nova disciplina. Nova? Quem foi o precursor da física quântica? Allan Kardec. O maior tratado de física quântica, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Os físicos quânticos estudam o espiritismo sem saber que estão estudando. Agora, os espíritas é que não estudam. Não nós, que já estamos abertos para isso, mas aqueles que negam que isso não é possível. É porque, infelizmente, eu repito, o pessoal está preso ao século XIX. Século XIX é como se Kardec... Teria ser dito, foi dito da forma que poderia ser dito. Exato. E eles próprios falaram, o Kardec fala, a doutrina caminha com progresso e jamais será ultrapassada. Então, quando você vai no capítulo 27 do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele ensina sobre a oração, então é uma física quântica. Ali já é física quântica pura. Então veja o próprio Jesus. Eu sou o bom pastor e já conheço as minhas ovelhas que estão aqui. As que são minhas, que estão no meu aprisco, conhecem a mim. Mas existem outras que não estão nesse aprisco. E a encarnação é para a gente buscar mais gente, para que haja a expansão da nossa consciência. Então a gente vem assimilar mais o energismo de um corpo, porque Kardec fala que o perispírito, para essa nova encarnação, que ele fala que o espírito, ao encarnar no corpo do homem,
ele constrói na velocidade de um relâmpago com as energias do ambiente, o seu perispírito. E depois constrói o corpo, que é gerenciado por esse perispírito. E ele narra que corpo perispiritual e corpo físico, ambos nasceram do fluido universal do ambiente. Só que esse povo é que não me conhece. Não sou eu que esqueci. Esse povo é que não me conhece, porque no Evangelho segundo o Espiritismo fala que a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento? Agora, a fração que encarnou tem conhecimento. Agora, o universo que ela está gerenciando é que não a conhece. Você já se apresentou para o seu corpo? Eu sou fulano. E vamos fazer uma parceria? Eu apresentei para o meu. Por isso que hoje ele me obedece. E falei, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Mas enquanto eu não fiz isso, eu queria ir por aqui, eu falei, eu vou por aqui. Quem manda nesse negócio aqui sou eu. Então hoje, se for necessário eu ficar várias horas falando, sem mover um músculo, eu fico. Só a voz e às vezes as mãos, o músculo das pernas. Não ando, fico. Não tenho necessidade fisiológica, não tenho desconforto, não tenho fome, não tenho necessidade de tomar água se for o caso. Porque conheço cada partícula do próprio corpo. E essa lucidez é que necessitamos se quisermos viajar para qualquer ponto que for necessário viajar. Mas quando eu desconheço o próprio alimento que o corpo necessita, será que vai dar certo? Como no meu caso, dar 5 litros e alguma coisa de um refrigerante, eu não vou fazer propaganda de ninguém. Certo? Isso ajudava o corpo ou viciou? Quase destruiu o corpo. A estrutura óssea quase inteira foi, né? Hoje, eu apresento o alimento para o corpo. Se ele narra isso, eu consigo e necessito. Então eu falo, isso aqui tem a energia X, esse tem a Y. Então eu dou a ele uma certa liberdade, mas dependendo do que ele pede, fala, isso você quer, mas não deve. Por isso, isso, isso. Isso podemos, mas não devemos. Isso até devemos, mas não podemos. Isso nós podemos e devemos, mas não queremos. Não tem isso? Não por acaso está o roteiro na questão 560 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo. E como o Adair falou, desenvolver todos os potenciais em cada lição. E aprender gradativamente em cada uma das lições a presidir, a estar no comando de todas as coisas. Essa é a condição para que a gente viaje com tranquilidade. Às vezes a gente não quer nem mastigar 30 vezes, quer? Dá trabalho, não dá? E se eu me dispor, eu faço isso com o maior prazer. Depois tortura vai ser alguém me obrigar a mastigar meia dúzia de vezes para comer rápido, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho amigos e amigas que ficam todos desconfortados se eles têm que terminar a refeição com menos de 30 minutos, por exemplo. Porque sabem o que estão fazendo, estão concentrados na ação. Então, quanto mais conscientes estivermos da nossa realidade fisiopsíquica, moral e espiritual, mais livre eu estou. Então, Allan Kardec, ele saía do corpo, visitavam esferas superiores, assim como Leon Denis, e voltavam de lá fecundados com novas possibilidades. Só que gravavam nas suas carruagens perispiríticas e físicas para acelerar o processo, e descobriu que quem ama seus irmãos
Quem ama em profundidade os seus irmãos em sofrimento. Agora, o que é amar em profundidade? É fazer pelo outro o que lhe cabe fazer? Amar em profundidade é dar ao outro a instrução para que ele faça com seus próprios potenciais. Então, amar o outro em profundidade não é aplicar o passe nele, não explicar o que é. Não é dar a água magnetizada sem falar o que é. Orar por ele sem falar o que é. Mas sim lembrá-lo que ele tem o poder de magnetização da água, ele tem uma fonte inesgotável de energia nele, ele tem o poder para expulsar os maus fluidos e os maus espíritos nele. Agora a gente quer deixá-lo na dependência para ter a casa cheia, não é mais ou menos assim? Porque eu era assim no passado. Quando saía, o povo ia contar os copinhos da água magnetizada. Eu achava que número, e hoje não tem quase ninguém. Você vai lá na Fraternidade Joana de Anjos, vai nos outros grupos, meia dúzia de pessoas e olhe lá. Porque ainda querem a dependência. Aí vai para as outras casas que está lá. Hoje é reunião de cura, amanhã é disso, amanhã é de outro. Porque não querem assumir a responsabilidade de conduzir-se com os próprios recursos. Então, quando nós desenvolvemos esse alto amor por conhecer quem somos e não mais nos atormentar, adeus depressão, adeus ansiedade. Aí você pode até cantar a música O Sol, lembra da música? Ei dor, eu não te escuto mais. Ei medo, eu não te escuto mais. Querem saber para onde eu vou? Para onde haja sol, é para lá que eu vou. Agora, quer ir comigo? Sejam bem-vindos. Podemos encerrar por hoje? Só uma coisinha para você encerrar. Também. Então. Vai, então os dois vão perguntar. Você segura a sua? Vai? Seguro. Então vai, vocês são visitantes, não, né? Você falou a questão de não reencarnar mais, não? A possibilidade isso que não é reencarnação. Por exemplo, quando você desencarnar, vamos supor que você é a semelhança de um pé de laranja repleto de frutos. Você vai escolher uma das sementes ou várias sementes segundo a sua habilidade e vai formar novas almas. Novas almas. Então, o que acontece quando fala assim, você tem um problema com seu amigo, com sua família e tal, com alguém familiar? Então, assim, você está resolvendo conflitos que você tem com você mesmo? Isso, via de regra, é o que acontece. Então, quando na Bíblia foi registrado, você vai responder até a terceira geração pelo desatino que você fez agora. Agora, você está aqui, pai, não está? Aqui está sua filha. Se você desencarnou agora e a filha casa, não pode receber você como neto? E aí fala, você tem que reconciliar com seus antepassados. Quem é o seu antepassado? Você mesmo. Então esse é o segredo da reconciliação. Quando não estamos na condição do que o cientista atual, ainda está encarnado, um japonês chamado Michio Kaku, a gente escreve Michio Kaku, K com K-A e K-U. A família, ou melhor, a árvore genealógica inteira pode ser um único espírito. Então você, sua sogra, seu genro, sua avó, ele já está falando isso. Nós sabemos que isso é uma realidade, porque todos nós estamos dentro do Cristo. Não estamos? Todos nós somos expressões desse Cristo que governa o nosso planeta. Então quando você olhar para um parente, fala, ali estou eu noutra etapa. Então deixa eu dar um jeito de reconciliar por aqui. E na realidade não é reconciliar com ele, você sabia disso? Ele serve de mecanismo para você reconciliar com você. Porque a gente está aqui para reconciliar conosco mesmo e vem os personagens para nos ajudar. Pode até ser nós mesmos os personagens, nada contra. Mas quando você trabalhou esta repulsa que você tem do parente aqui, já era. Você está em paz com a sua consciência. Por mais que ele não te perdoe, que ele continue ferrenho, você está em paz. Mas enquanto você não trabalhar o conteúdo que te perturba
quando o outro se comporta de tal forma, ou age com ingratidão, com isso, com aquilo, vai te ferir. Mas usou de compaixão, de misericórdia, de indulgência, sem conivência com o erro do outro, você pacifica o seu mundo. E aí você fica imune a qualquer provocação. Aí não precisa ninguém te elogiar, porque você não vai andar mais rápido só porque alguém te elogiou, porque você já está no limite. E se alguém te caluniar, você não vai diminuir a marcha também, porque você sabe quem você é. Mas normalmente o meio em que encarnamos é o cenário ideal que nós precisamos para trabalhar esses potenciais que nós temos. Essa já foi falado aqui, mas eu queria assim, só para a gente fechar. Por exemplo, a gente tem trabalhado aqui nas reuniões mediúnicas que tem vindo muitas personalidades nossas, né? E algumas subpersonalidades com alguns traumas. E a gente percebe assim que às vezes esses traumas eles vêm várias vezes. Então, assim, como a gente na hora que veio, o médium tem a consciência que é dele, né? A gente já discute isso aqui. Ele aproveitar para que, porque o objetivo de vir é para você se transformar. Então, ela é a subpersonalidade que manifestou-se através de você. Então, veio do inconsciente para o seu consciente. Se você reconhece como tua e coloca na ação a lição necessária, você vai levá-la para o subconsciente e fazer o caminho de volta para o superconsciente. Se você apenas manifestou e não coloca a mão na massa, ela volta mais nervosa para o inconsciente. Porque assim, eu estava quieta com você mexeu comigo, prometeu alguma coisa e... Por isso que elas ficam mais ferozes. Mas se vem e eu me esforço, se eu não conseguir 100%, mas consigo pelo menos 1%, na próxima manifestação ela se torna mais amena, até transformar numa força pacificadora. Mas se a cada situação eu fujo pela tangente, mais feroz ela fica, mais perturbadora. Tudo bem? Vamos deixar um pouco para amanhã, né? Então, mas venha como livres pensadores. Vamos trocar ideias. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Vocês são obrigados a acreditar em alguma coisa? Analise se tem lógica. Eu tenho um amigo que ele fala: Deus criou todo mundo pronto, tudo anjo, a mesma essência divina, todo mundo pronto. Eu falei, e as experiências desse povo? Porque eles não têm arquivo nenhum. Pronto, tem o formato de anjo, porque eu posso criar um diamante para você num relance. Só que é artificial, não tem experiência. Agora, o diamante real vai gastar 5 bilhões e 600 milhões de anos para ser diamante. E o outro... Não tem experiência. Você não acabou de falar que ele é um pedaço de Deus? Um pedaço, mas nesse caso, sem a experiência da vivência. Foi criado de uma essência. Só que já com liberdade, e aí um pouco revoltou contra Deus. E o outro resolveu obedecer. Só que os que resolveram obedecer, o que foi criado para ser dedão em Deus, não tem direito de ser orelha. Nessa tese, nessa teoria. Por isso que se revoltaram. Quem foi criado para ser orelha não pode ser boca. Vai ficar o resto da vida sendo boca. Quem foi criado para ser boca não pode ser joelho. Aí o povo se revoltou. E os revoltados criou tudo isso que a gente conhece no cosmos. Eu falei, esse povo era bom. Sem experiência criou isso tudo. Todas as dimensões, os universos, as nebulosas, galáxias, tudo isso foi criação dos revoltados. E eu falei, eu prefiro acreditar numa outra tese de um número infindável de espíritos. Deus criou antes de tudo a lei. No princípio era o verbo, a lei. E depois criou uma essência, uma matéria-prima, que nós chamamos de psiquismo divino. E sobre a regência da lei, esse psiquismo divino fraciona-se em diminutas partículas chamadas de espíritos, com E minúsculo.
ela se reúne e forma o amor, Joana de Ângeles, que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Aí cada um vai se fazendo, segundo André Luiz, sobre a regência da lei, eles vão se construindo. Por exemplo, Joana de Ângeles, o ego, mesmo inconsciente, constrói o self, constrói o andar de cima sem perceber, sobre a regência da lei. Emmanuel agora, o cérebro espiritual, que é a mente, constrói a superconsciência, mas não sabe o que está construindo. Então o menor constrói o maior, ele vai se fazendo, e não alguém que foi construído pronto e depois se revoltou e teve que cair e tornar-se matéria. Você ficaria muito chateado se eu te dissesse que eu já penso que está tudo construído e que a gente só está caminhando pela construção? E na realidade não está nesse sentido, porque a tecnologia divina é tão fantástica. Imagine algo perfeito criando algo com aparência de imperfeição, e não é imperfeição, ignorância. E uma lei, isso é Leon Denis. E o que hoje é substância regido por uma lei, amanhã será a lei regendo outras substâncias. Por exemplo, a sua célula é a consciência das suas moléculas. Para as suas moléculas, a célula é o reino de Deus. Elas estão indo para o reino de Deus. Para as suas moléculas, os átomos são os párias. Para eles, as moléculas é o reino de Deus, o andar de cima. Então é uma tecnologia que eu fico embevecido. Porque você porque ele poderia ter criado tudo pronto. Você está vivendo no universo temporal. Exato. Construir e desconstruir implica em existência de tempo. Eu só posso construir dentro de um universo temporal. Exato. Na hora que destruir o tempo, não é o que construir. Pois é, agora o universo espaço constrói o universo tempo, que constrói o universo eternidade no ser individualizando-se, que é o processo. A partir do momento que ele chega como espírito imortal, ele não está mais sujeito ao espaço-tempo. Mas os seus veículos de expressão, sim. E a tendência é levá-los para esse espaço também. Por isso que a consciência pode ir lá atrás e refazer. Quem não percebe é a energia perispiritual e física, que não sabe o que está acontecendo. Ele reprograma, reflete na atualidade e os demais não sabem o que está acontecendo. Por isso que a consciência vive na eternidade, o perispírito na linha do tempo e o corpo na linha do espaço.